É quase unanimidade entre os docentes que o desinteresse é o grande problema do contemporâneo da aprendizagem, o interesse do nosso estudante. Por outro lado, sabemos que nascemos condenados a aprender, até o último dia das nossas vidas. Pois bem, como fazer, então, para que os nossos estudantes se interessem pelo que a gente precisa que eles aprendam? Eu trago aqui para vocês 3 dicas da neurociência, que eu venho utilizando na minha prática de professor sala de aula mesmo. A primeira, equilibrar e variar. Na alimentação humana, é fato que gostamos de coisas e desgostamos de outras, torcemos os narizes para outras. O cérebro humano é muito estranho, né, e complicado e muitas vezes maravilhoso. Mas é fato também, falando de alimentação, que o melhor prato é o prato colorido, é o prato variado, é o prato que vai causar a melhor situação para a sua alimentação ser equilibrada e variada. Pois bem, mesmo que você goste muito de uma combinação dessa iguaria brasileira, por exemplo, o feijão com arroz, servido na hora certinha, fresquinho, bem temperadinho, seja uma paixão para você, mas se você servir no café da manhã, no almoço e no jantar, todos os dias, você também vai se desinteressar. A aula transmissiva, a aula falada, ela é importante, é muito importante, mas só que a dose está errada. A gente está exagerando. Para aprender melhor, o cérebro humano precisa de variedade. O cérebro humano gosta de outras questões envolvidas, apesar dele ter algumas paixões. Ele precisa de variedade, ele precisa de equilíbrio. Então, o seu feijão com arroz, a sua aula transmissiva, não precisa sair de cena. Ela pode ser uma dessas combuquinhas, junto com outros temperos, outros ingredientes que você vai trazer para os seus pratos de aprendizagem. Nós sabemos muito bem fazer os nossos estudantes verem e ouvirem o que eles precisam para aprender sobre os nossos conteúdos. A aula transmissiva ela é fascinante para isso, sensacional. Mas ela para aí, ela é muito capaz de te fazer ver e ouvir as coisas. Só que de fevereiro a dezembro isso desinteressa, isso enjoa. A gente precisa ir além e oferecer outros ingredientes, outras possibilidades para o nosso cérebro se interessar. Além de ler e ouvir, provocar que o seu estudante pergunte sobre o seu conteúdo é um dos caminhos para provocar interesse, segundo a neurociência. Levar o seu estudante a discutir sobre o seu conteúdo é outro ingrediente, outro tempero que você pode agregar ao ver e ouvir. E também, por fim, se você conseguir, como professora, como professor, fazer o seu aluno construir algo ou cocriar algo do seu conteúdo com a turma, esse é o caminho da aprendizagem. Ler e ouvir, pessoal, nos leva, no máximo, à memorização. E na sociedade, a gente começou a confundir memorização, capacidade de memorização com aprendizagem, com inteligência. Não necessariamente, a gente precisa ir um pouco além. Segunda dica, capture pelo estômago. 2 neurocientistas espanhóis, A. Alonso e A. Galego, descobriram que nós temos formas diferentes de aprender. Descubra qual é a forma da sua turma aprender que a seduz, isso muda muito, como se fosse aquela história de um ente querido que te faz aquela ligação e você não tem contato com ele há muito tempo, uma avó, uma mãe, um pai, vem aqui no domingo para a gente conversar à tarde, a gente está sem tempo de se ver, vou fazer aquele bolo que você adora, vou fazer aquela receita que você ama, pura sedução. No cérebro humano funciona, do ponto de vista da aprendizagem, mais ou menos dessa forma. Esses 2 cientistas, A. Alonso e O. Galego, descobriram que ou você prefere aprender de forma ativa, ou você prefere aprender de forma
teórica, preferência. Eu gosto de frango com quiabo, mas não gosto de jiló. Mas eu sei que eu preciso comer jiló. Preferência. Ou você prefere aprender de forma reflexiva, ou o seu cérebro adora aprender de forma pragmática. Se você tem o rasgo cognitivo para aprender de forma ativa, você é daqueles que valoriza dados da experiência, é muito ágil, gosta das coisas novas. Já se você aprende de forma teórica, você sintetiza, você faz resumos, você escreve, você é o que mais pergunta de novo. Mas se você prefere aprender de forma reflexiva, você estuda, analisa, pesquisa no Google enquanto o professor está perguntando. Esse é o seu jeito de aprender, é o que você gosta de fazer para aprender as coisas. E, por fim, se você gosta de botar a mão na massa, aplicar a ideia, a sua maneira preferida de aprender é a pragmática. Pois bem, nós docentes sabendo dessas questões, podemos começar a pensar servir as partes-chave dos nossos conteúdos a gosto do nosso estudante, a gosto das nossas turmas. Tomando cuidado com a primeira dica, porque servir o que você mais ama, se você gosta, se você servir isso todos os dias, de fevereiro a dezembro, provavelmente vai enjoar. Capture sim, mas varie. Utilize na hora certa. Terceira e última dica, personalizar. Aí a gente tem que falar de tecnologia digital na educação. Eu, na minha prática, tenho utilizado tecnologias digitais sobre vários prismas. Aqui eu vou comentar 2 com vocês, que me deixa muito feliz de poder ampliar possibilidades dos meus estudantes. Estamos conectados, estamos em rede, hiperconectados. Vocês estão conectados agora, exatamente, até mesmo para assistir a esse momento. Eu busco personalizar por meio das TICs. E o primeiro ponto que eu utilizo é o casamento, um casamento ainda mais romântico entre o síncrono e o assíncrono. O síncrono, insubstituível. O momento que você tem com o seu estudante presencial, isso é insubstituível. O cheiro, o toque, a risada, o corpo fala. Isso está no jogo e vai continuar no jogo sempre. Mas a gente começar a usar o assíncrono, aquele momento em que estamos geograficamente distantes, no tempo cronos diferente, para usar outros tempos para criar ambiências formacionais para os nossos estudantes discutirem sobre o nosso conteúdo, para que eles façam algo sobre o nosso conteúdo, para que eles possam perguntar e responder sobre os nossos conteúdos. O síncrono, 50 minutos para ensinar bainha de mielina para uma turma, pode ser que funcione para metade da turma. Em 50 minutos, mas nem todo mundo aprende tudo no mesmo tempo. Se eu precisar de mais tempo por semana, eu posso lançar a mão do assíncrono. E aí o segundo uso que eu tenho feito das tecnologias, que é criar ambiências para dar tempo a quem precisa de mais tempo para aprender. E aí a gente pode criar ambiências onde ele tem acesso a vídeos seus gravados, porque você é insubstituível, o seu jeito de falar com a sua turma é insubstituível, falando 2, 3 minutos sobre a bainha de mielina, por exemplo. Áudios, onde ele possa construir, jogar sobre os seus conteúdos, por exemplo. Essas questões da neurociência me levam a pensar no professor-chefe de aprendizagens. É o professor que lança a mão de temperos outros, que deixa de usar somente 2 temperos, o ouvir e o ver, e lança a mão de uma variedade de outros cheiros, sabores e ingredientes para servir para os nossos estudantes buscarem o desenvolvimento pelo interesse. E se você é professora ou professor, saiba que o que você já faz é fantástico. Tenho certeza que é muito saboroso, tenho certeza. Mas se você viu algo de legal no que eu te trouxe aqui, pense em experimentar, pense em degustar, dá uma salpicada, não mude o seu tempero. O que você faz tem muito valor na direção da aprendizagem dos seus estudantes. Paulo Freire nos ensinou que a educação não muda o mundo,
A educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Eu digo que a neurociência não mudará a educação. A neurociência pode fazer os docentes perceberem que no contemporâneo aprendemos de formas diferentes. E aí sim, com esse conhecimento, nós docentes poderemos mudar a educação, dando um chega para lá no desinteresse. Muito obrigado.